Fala galerinha da oficina de texto, beleza? Primeiro ano. Bom, segunda aula do bimestre hoje. Só para já fazer um aviso inicial, em vez da gente fazer uma tarefa por aula, eu vou, claro, a cada aula falar o que eu quero que vocês façam. E no final do bimestre eu quero que vocês me entreguem isso numa listinha, num Word ou num Google Docs com cada matéria, cada tarefa de cada aula. Essa é a aula 2. E o que eu quero de vocês hoje? Bom, eu quero, antes de tudo, que essa oficina de texto seja baseada no conceito de crítica, no conceito do leitor crítico. O que é isso, Brunão? O que é o leitor crítico? É um leitor que vai ler um texto e falar que o texto está ruim? Pelo contrário, o leitor crítico, ou a crítica, né, tem a ver com o poder de desvendar o que está no texto, seja na sua aparência mais evidente, ou seja no seu subterrâneo. Claro que isso pode entrar em coisas, em situações clássicas, como por exemplo, você querer analisar a letra de uma música e chegar a uma conclusão que faz sentido e ainda assim talvez o autor da obra, o autor da música, não tenha pensado nisso. Isso é completamente normal. Por que eu estou falando disso? Porque a crítica ela é uma coisa em si mesma. Você não tem que ir ali e pegar um texto de um autor e necessariamente chegar à conclusão imaginando que foi isso exatamente que o autor pensou. Mas, sempre que você está bem situado em relação àquele autor, sabe em que época ele escreveu, sabe em que contexto político ele escreveu, sabe das opiniões daquele autor ou do projeto que ele se propôs a fazer naquele livro e coisas do gênero, a gente pode chegar a ter análises mais ricas sobre aquele texto. É muito diferente você ler um Machado de Assis e, e não saber o contexto que ele escreveu, e vai ser, quer dizer, reformulando, né? Vai ser muito mais difícil escrever algo valioso sobre Machado de Assis, algo novo, algo que agregue na cultura sobre esse escritor. Vai ser muito mais difícil fazer isso se você não analisar a época que ele escreveu, o contexto brasileiro que ele escreveu, do que se você tiver um conhecimento profundo sobre essas coisas. Então, a noção do leitor crítico é justamente essa. A noção do leitor crítico é saber ler um romance e entender o contexto fora da ficção que esse texto foi produzido, ou até a intenção de fazer uma ficção desse jeito. O papel do leitor crítico é, por exemplo, num poema, saber entender se o poeta está usando aquela rima específica para causar um efeito específico, para simular o som de alguma coisa na vida real, até para remeter a alguma imagem de alguma coisa específica. Claro que, de novo, não é sempre que a gente vai conseguir chegar a conclusões absolutas. Eu tenho certeza que o autor usou esse som repetitivo para mostrar como que era repetitivo o som do relógio que estava na parede, fazendo tic-tac, tic-tac. Nem sempre a gente vai chegar nessas conclusões, mas é legal a gente conseguir chegar numa conclusão que faça sentido dentro da análise daquele texto e daquele contexto. E talvez o mais importante tenha a ver com as redes sociais e as mídias, enfim, as mídias jornalísticas, né, no geral. O que eu quero também disso? Eu quero que o leitor crítico, que eu quero que vocês aprendam com esse curso e com a vida e com os cursos no geral, é aprender a ter crítica justamente para até analisar como os veículos de mídia passam a noção de verdade ou as versões que eles estão interessados em passar para nós como população no geral. A gente sempre tem que estar armado, sempre tem que estar munido de capacidade crítica para entender que um jornal específico vai ter uma visão política mais específica e que a gente tem que ponderar quando a gente ouve o que eles estão falando. A gente sempre tem que ter essa noção de que nenhum discurso e nenhum interlocutor, nenhuma pessoa conseguem ser 100% isentos de uma opinião. Sempre vai ter uma escolha de palavras, uma escolha de entonação, uma escolha de quais informações mostrar e quais omitir, esconder, que vai criar um delineado ali de uma versão da verdade absoluta, uma versão dos fatos. E como cada pessoa vai trazer uma versão, é óbvio que a gente não precisa ter esse esforço em buscar uma verdade absoluta. A verdade absoluta aconteceu ali no fato em si e cada pessoa vai ter uma interpretação disso, né?
Mas o que eu quero justamente é que vocês tenham essa capacidade. A capacidade de ver uma notícia de jornal e não só achar que aquilo ali é a verdade absoluta. É vocês entenderem o contexto de produção, o que aquele jornal defende, ou pegar um jornal numa outra situação, num outro ano, num ano mais, sei lá, 100 anos atrás, e ver, sei lá, o que um jornal falava sobre a Primeira Guerra Mundial, o que falava sobre o movimento fascista, o que falava sobre o movimento da esquerda radical. Enfim, eu quero que vocês estejam munidos a conseguir ler o além da linha, o além da letra da palavra, o que está no subtexto. É isso que eu quero que vocês tenham com isso. Então, justamente com isso, eu vou propor provavelmente um trecho de uma notícia de jornal, alguma coisa assim, e eu quero que vocês analisem esse trecho para mim, analisem esse trecho para mostrar o que tem no subtexto, na diferença entre um título e outro de uma notícia de jornal, alguma coisa assim. E claro, se vocês quiserem trazer de um texto que vocês acharam para fazer essa análise, também ótimo, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. O conceito central é aqui a noção de crítica e a noção de conseguir interpretar o além da letra, né? Ou seja, o subtexto de uma coisa, e conseguir tirar conclusões a partir de coisas que não estão propriamente escritas, óbvias no texto, né? Essa é a ideia. Então, eu fico por aqui por hoje. Isso vai ter que ser produzido, como eu disse, num Google Docs ou num Word com a produção de cada aula. Vocês podem ir compilando no mesmo documento ao longo do bimestre. E assim que acabar o bimestre, vocês me enviam isso. Eu dou um visto para ver quem fez todas as aulas. Quem fez todas as aulas tira 10. E a cada aula não feita, vocês vão perdendo a pontuação referente a essas aulas. Beleza, galerinha? Tamo junto. Obrigado pela atenção e até a próxima.